Você já praticou yoga? Ou conhece alguém que pratica? Talvez a sua vizinha, sua colega de trabalho, sua cunhada, talvez você mesmo. E se alguém te perguntar, mas o yoga não tem nada a ver com religião, é só exercício? Você provavelmente já ouviu isso. Talvez até tenha falado isso. Eu preciso te fazer uma pergunta. Antes de qualquer coisa, você sabe o que a palavra yoga significa? Não o que a sua instrutora disse, não o que o aplicativo de meditação te contou. O que a palavra significa nos textos originais, na língua em que foi escrita, com o objetivo que foi criada. Porque se você souber isso, e eu vou te contar hoje, você vai entender porque essa pergunta é só exercício, é muito mais complicada do que parece. Meu nome é Luísa, eu fui praticante de yoga por muitos anos e hoje eu faço um trabalho de análise de práticas da nova era à luz da Bíblia. Nessa série de 4 vídeos eu vou abrir para vocês o que existe por trás do yoga, a origem real, os deuses envolvidos, a doutrina que sustenta tudo e a chegada ao Ocidente. Hoje é o começo, vem comigo. Eu morei na Índia, então tudo que eu aprendi do yoga foi diretamente na fonte. E o yoga vem da palavra yud, a raiz que revela tudo. Ela vem do sânscrito, e o sânscrito é a língua sagrada da Índia, a língua dos textos religiosos hindus, equivalente ao que o hebraico e o grego são para a Bíblia. A raiz é yud, e yud significa unir, juntar, prender, colocar sob jugo. A questão central do yoga: unir com o quê? Essa é a pergunta que toda a tradição do yoga existe para responder. E a resposta que os textos sagrados do hinduísmo dão é esta: unir o Atman com o Brahman. Atman é o seu eu interior, a consciência individual, o que você chamaria de eu mesmo, sua essência mais profunda. Brahman, com B maiúsculo, é o absoluto, o todo, o fundamento de toda a realidade, o princípio divino cósmico que permeia e sustenta o universo inteiro. E a doutrina central do yoga, a ideia que está na base de tudo é esta: Atman é Brahman. Você, no fundo, é o universo. Você, no fundo, é a própria divindade. A separação entre você e o cosmos é ilusão. E o yoga é um método para você se lembrar disso. Isso não é metáfora, não é poesia motivacional. É a doutrina filosófica e espiritual que está literalmente escrita nos textos sagrados do hinduísmo há mais de 2000 anos. Eu não estou inventando nada, eu estou lendo os textos. O que são os Vedas? Para entender o yoga, você precisa conhecer os Vedas. São os textos religiosos mais antigos do hinduísmo e estão entre os textos religiosos mais antigos do mundo inteiro. A palavra Veda vem de Vid, que significa conhecer, saber. É a mesma raiz sânscrita que deu a origem à palavra latina vidyo, eu vejo, conhecimento como visão. Os Vedas foram compostos por volta de 1500 a 800 a.C. Eles não foram escritos no sentido que a gente conhece. A tradição hindu os chama de Sruti, que significa o que foi ouvido. Então a revelação dos Vedas basicamente é: os rishis, que são os sábios da época, passaram pelo falar, pela visão do conhecimento e falaram de geração em geração para outros sábios até chegar ao que nós conhecemos de Vedas, que deram origem ao yoga. São 4 coleções dos Vedas. A mais antiga, que é o Rig Veda, 1028 hinos dirigidos às divindades, os Devas. E já no Rig Veda, você encontra as primeiras sementes do que vai se tornar o yoga. Os 3 grandes deuses que já estão nos Vedas. Esses deuses são o Indra, que é o rei dos Devas no Rig Veda, que é o deus do trovão, da guerra, da chuva, mas também da visão interior. Os hinos pedem a Indra que ilumine a mente do sábio. Varuna, o deus da ordem cósmica, da verdade, da justiça moral. É Varuna quem observa os pensamentos e ações dos homens, as restrições éticas que o yoga vai sistematizar séculos depois. Não mentir, não roubar, não causar dano, tem a raiz ética de Varuna. E Agni, que é o deus do fogo sagrado. Agni é o intermediário entre humanos e deuses. Isso parece semelhante a algo que você conhece da palavra de Deus? Quando os textos posteriores falarem do fogo da Kundalini subindo pela coluna, da chama da meditação, da serpente de fogo, a imagem de Agni está nas entranhas de toda essa metáfora. E no próximo vídeo a gente vai ver sobre a Kundalini. Os Vedas
geram uma continuação. Entre 800 e 400 a.C., surgem as Upanishads. A palavra Upanishad significa sentar-se perto, como um discípulo sentando perto do mestre para receber ensino secreto. As Upanishads são 108 textos de diálogos filosóficos entre mestres e discípulos. Eles também são chamados de Vedanta, que significa o fim dos Vedas, a culminação do pensamento védico. E é nos Upanishads que o yoga passa de prática ritual para sistema espiritual completo. É aqui que a doutrina fundamental é declarada com toda a clareza. A equação que muda tudo. Atman é Brahman. O eu interior é idêntico ao absoluto. A consciência individual é idêntica à consciência cósmica. Você e o universo são a mesma coisa. A separação que você sente é Maya, ilusão. O sofrimento existe porque você acredita ser um indivíduo separado. Quando você realiza que essa separação não existe, que no fundo você é o próprio absoluto, isso é libertação. As grandes sentenças. Os Upanishads expressam isso em frases chamadas Mahavakyas, as grandes sentenças. São 4 frases que concentram toda a doutrina. E eu vou te dizer, você vai reconhecer essas frases, porque elas circulam livremente em aplicativos de meditação, em retiros de yoga, em podcasts de espiritualidade, sem qualquer citação de origem. Tat Tuam Asi. Tu és aquilo. Você é o absoluto. Você é Brahman. Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman. Eu sou o universo. Eu sou a divindade. Pradyananam Brahma. A consciência é Brahman. A sua consciência, no fundo, é a consciência divina. Quando você ouve numa sala de meditação, você é o universo, tudo é um, reconecte-se com o seu eu superior que é divino, você está ouvindo os Mahavakyas, palavras escritas há 2.500 anos em textos sagrados hinduístas com uma doutrina teológica muito precisa e muito específica. E eu preciso que você note algo. Isso não é espiritualidade genérica. Isso é uma visão de mundo, uma visão de Deus, uma cosmovisão, uma visão do ser humano. E ela é incompatível com o que a Bíblia ensina. Não é divergente em detalhes, é divergente no fundamento, na sua fonte, na sua origem. O Bhagavad Gita, o texto mais influente do yoga, por volta de 500 a 200 anos antes de Cristo, surge o texto que talvez seja o mais influente de toda a tradição indiana. O Bhagavad Gita, o canto do Senhor. O cenário é uma batalha. 2 exércitos prontos para se destruir. No centro, o guerreiro Arjuna entra em crise. Ele vai ter que lutar contra sua própria família. Ele para, larga as armas, diz que não consegue. E então, o seu cocheiro se revela. Não é um cocheiro comum. É Krishna, uma encarnação, um avatar do deus Vishnu, a segunda pessoa da trindade hindu. E Krishna ensina Arjuna filosofia, espiritualidade, dever, ação, alma, divindade. Esse ensinamento é o Bhagavad Gita, 700 versos de revelação divina direta. E no Gita, Krishna ensina explicitamente os caminhos do yoga. Ele diz: fixa tua mente em mim, sê meu devoto, adora-me, prostra-te a mim, tu virás a mim e eu te prometo, pois é caro a mim. Isso é Bhakti Yoga, devoção a Krishna, que é Vishnu. Não é metáfora, é adoração a uma divindade específica, com promessa de resultado espiritual específico. Por volta de 200 anos antes de Cristo, um sábio chamado Patanjali sistematiza toda essa tradição nos Yoga Sutras, 196 aforismos curtos que organizam o yoga em um caminho de 8 etapas, os Ashtanga, 8 membros, exatamente como está escrito nessa tabela. O que o Ocidente chama de yoga, as posturas, a flexibilidade, o yoga da academia, corresponde ao terceiro membro de 8, o asana. É preparatório, é o aquecimento. O sistema foi construído para levar ao samadhi, o 8º membro, o estado de absorção total, onde o ego individual se dissolve no absoluto. O yoga clássico não foi criado para alongar o seu quadril, ele foi criado para dissolver o seu eu. O objetivo último de toda a tradição do yoga, confirmado em todos os textos clássicos, sem exceção, tem um nome: moksha. Moksha significa libertação.
mas não a libertação do pecado, não a libertação para um relacionamento com um Deus pessoal, libertação do ciclo de reencarnações, o samsara, libertação do karma acumulado e reunião com o absoluto. O que acontece quando você atinge o moksha? O eu individual, aquilo que você chama de você mesmo, se dissolve, se funde, se torna parte do Brahman como uma gota de água que cai no oceano e deixa de existir como uma gota. Isso é panteísmo, a doutrina de tudo é Deus e Deus é tudo. Que você, no fundo, é divino. Que a separação entre você e o cosmos é ilusão a ser superada. Agora, eu vou ser muito direta com você, não com medo, não com alarmismo, com clareza bíblica. Não aprenderás a agir segundo as abominações dessas nações, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. Deuteronômio 18, 9 e 12. O texto proíbe expressamente as práticas espirituais das nações ao redor de Israel. O Bhakti Yoga é literalmente adoração a outros deuses, a Krishna, a Vishnu, a Shiva. Isso não é um detalhe cultural, é o centro do sistema. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isaías 45, 5. O yoga clássico ensina que tudo é um, que você é Brahman, que a distinção entre você e a divindade é ilusão. A Bíblia ensina que há uma distinção eterna e real entre o Criador e a criatura. Deus é Deus, você é criatura. E essa distinção não é maia, é verdade. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. A promessa da serpente no Éden. Você é divino. Você tem sabedoria interior que é sagrada. Você pode alcançar a iluminação. Você pode se tornar uno com o divino. Eu ouço essa promessa em toda parte, em apps de meditação, em retiros de yoga, em lives de espiritualidade, e ela tem 2.500 anos de história por trás, nascida nos Vedas, sistematizada nos Upanishads, ensinada por Krishna no Bhagavad Gita. A serpente falou antes de Patanjali, e eu preciso deixar uma coisa muito clara antes de terminar esse vídeo. Isso não é um ataque a quem pratica yoga. Quem pratica yoga não é um vilão. A maioria das pessoas que está numa sala de yoga não tem a menor ideia dessa história que eu acabei de te contar. Eu mesma não tive por muito tempo. Mas a informação importa. Quando você conhece a origem, o objetivo e a estrutura espiritual de uma prática, você pode tomar uma decisão consciente. Isso é discernimento. E discernimento é o que a Bíblia chama de sabedoria. Hoje eu te mostrei. A palavra yoga significa unir o eu individual com o absoluto divino. Os textos mais antigos do hinduísmo, os Vedas e as Upanishads, são a fundação desse sistema. O objetivo final declarado é o moksha, a dissolução do ego no cosmos. E isso está em contradição direta com o que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre o ser humano e sobre a salvação. No próximo episódio, eu vou te apresentar os deuses por trás das posturas. Shiva, o deus que a tradição chama de primeiro yogi, Krishna, que ensina o yoga no campo de batalha, e o que acontece quando você canta o Om na sua aula de quinta-feira de manhã. Aproveita e se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha ele se você conhece alguém que ainda pratica yoga e que é cristão e precisa saber dessas informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!